Olá, meu nome é Jorge Marmelstein e este é mais um vídeo do curso de Escrita Jurídica com ChatGPT. No vídeo de hoje vamos falar sobre conhecimento de máquina. E eu vou pedir para você prestar um pouco de atenção, se estiver no modo acelerado aí do vídeo, reduza um pouco a velocidade, porque o que a gente vai falar agora é tão importante, tem tantos detalhes, que exige um pouco de foco, né, para você capte as nuances de cada tema que a gente vai trazer. A gente vai trazer também alguns conceitos novos, como conhecimento parametrizado, conhecimento não parametrizado, vai falar um pouquinho dos anexos do ChatGPT, do Claude, vai falar um pouquinho do sistema RAG, que são temas que não são difíceis de entender, mas que demandam um pouco de atenção. Depois que a gente entende, flui um pouco mais. Para começar, eu vou rememorar aquela metáfora do jovem intercambista que viajou para outro país para aprender a língua e a cultura e depois retornou para o Brasil. Imagine que ele viajou para Bali, foi para Bali, conheceu a cultura, conheceu restaurantes, conheceu a política e voltou para o Brasil. Aí agora, 5 anos depois, você pergunta para ele, quem é o presidente de Bali? Se ele for honesto, ele vai dizer, olha, eu não sei quem é o presidente atual, faz tempo que eu não estudo sobre Bali, não tenho lido mais nada sobre Bali, mas na época que eu estava lá era fulano de tal, hoje eu não sei. Se você quiser que ele dê essa informação atualizada, ele necessariamente vai ter que partir para uma fonte externa, ou seja, ele não tem esse conhecimento interno dentro dele, ele não aprendeu esse conhecimento. A forma como ele tem de aprender isso, ou é consultando na internet, né, pesquisando no Google, ou buscando um livro, um texto atual, uma matéria de jornal que dê essa informação para ele. Então ele pode pegar um jornal lá em balinês, de ontem, e dizer, o presidente é fulano de tal. E aí, portanto, ele tem como responder essa pergunta se você anexar, né, se você entregar para ele um conhecimento externo, que é justamente o conhecimento não parametrizado, porque não está na sua cabeça, está fora da sua cabeça. Mesma coisa é, por exemplo, um juiz. Né? Eu fiz o concurso de juiz federal e para estudar para concurso eu li muita jurisprudência, li muita doutrina, legislação, não decorei, né? Eu não decorei, a gente não decora quando a gente estuda, o que a gente faz é criar uma memória conceitual e principiológica para entender os fundamentos de cada matéria, mas a gente não decora o texto, é impossível decorar o texto. A gente apenas compreende, tem uma compreensão conceitual e semântica de tudo que a gente estuda. Aí eu fiz lá a prova, passei, fui aprovado e depois virei juiz. Hoje, né, eu tenho que lidar com demandas completamente novas que eu não vi lá no processo de aprendizado. Por exemplo, semana passada mesmo eu estava julgando um caso envolvendo stock options, que é uma discussão sobre se tributa ou não com imposto de renda os ganhos com stock options. Super complexo, super complicado, nunca tinha visto na vida. Para eu conseguir resolver esse caso, ou seja, julgar o problema, eu tenho que ler a jurisprudência sobre esse caso, tenho que ler a doutrina, entender a lei, entender a petição inicial, entender a contestação, que são conhecimentos novos, conhecimentos externos que não estavam lá na minha base originária de aprendizado. Então, nesse sentido, eu posso dizer que o meu conhecimento jurídico que eu aprendi ao longo da minha vida, estudando para concurso, me atualizando, é o meu conhecimento parametrizado. Tudo que eu anexo, por exemplo, uma petição que eu leio, uma jurisprudência que eu leio agora, ele entra como conhecimento não parametrizado, conhecimento novo que eu posso utilizar ou não para julgar e entender aquele processo. A diferença é que, em geral, quando eu adquiro um conhecimento novo, eu incorporo isso ao meu conhecimento parametrizado, e não é isso que ocorre com o ChatGPT. Para começar, eu vou aqui mostrar um mapa mental, né, que eu elaborei, para que a gente possa entender com mais precisão o que é o conhecimento parametrizado e o conhecimento não parametrizado. Começando aqui com o conhecimento parametrizado. Esse a gente já viu. A gente já viu que o conhecimento parametrizado, né, a gente voltando aqui àquele gráfico, né, a gente viu que o conhecimento não parametrizado ele é construído a partir de um poder computacional de processar uma imensa quantidade de textos e transformar esses textos em parâmetros. Por isso que a gente chama conhecimento parametrizado. Basicamente o que a gente faz é um processo de compressão. Você pega vários textos e consegue captar as conexões entre as palavras para desenvolver fórmulas capazes de produzir ou gerar textos novos a partir de uma sequência de textos do input que é dado pelo usuário. Então isso é o conhecimento parametrizado que a gente viu. E a gente viu que esse conhecimento parametrizado, assim como o nosso conhecimento não é textual, né? Eu não tenho na minha cabeça o texto da Constituição, eu não tenho na minha cabeça todas as decisões que eu li do Supremo Tribunal Federal,
Também o conhecimento da máquina não é textual, é semântico, é numérico, é baseado realmente numa compreensão probabilística dos pesos e conexões entre as palavras ou das correlações entre os tokens, né? Sei que fica difícil a gente entender isso, mas basicamente é como se fosse uma calculadora que nos permite dizer qual é a probabilidade da próxima palavra dado um determinado contexto. E justamente por não ter texto, raramente a máquina regurgita com precisão. Regurgitar é uma expressão técnica para se referir ao processo de reproduzir literalmente algo que ela aprendeu no passado. A gente viu que, em se tratando de textos frequentes, como o caput do artigo 5º da Constituição, ela consegue regurgitar. Mas se forem textos raros, um artigo mais específico, uma jurisprudência, um precedente, a tendência é que toda vez que você perceber que o conhecimento parametrizado está produzindo algo que é muito específico, como por exemplo, texto de uma lei, ou uma ementa, ou um número de julgado, algo do gênero, a chance é que esteja alucinando. Nós vimos também que esse conhecimento parametrizado, ele é estático, ele datado, ou seja, ele não está sendo atualizado em tempo real, né? Ele é estático no sentido de que as novas interações não fazem com que ele aprenda automaticamente, a não ser dentro da mesma janela de contexto, que é aprendizagem em contexto, algo que depende do conhecimento não parametrizado. Mas o que eu falo para a máquina não faz com que ela aprenda a partir daí, né? Ele é um conhecimento também conceitual, né? Ele é bom para conceito, você pode usar para explicações, para ideias. Ele é generalista, ou seja, ele compreende bem os conceitos mais genéricos, as ideias mais conhecidas, mas aquilo que é mais específico, que exige mais precisão, você não pode confiar na base parametrizada. E ele também não é factual, né? Ou seja, ele não tem uma compreensão real do que é realidade e do que não é, do que é verdade e do que é falso. Então, por isso que ele tende a produzir alucinações. Se você pedir fatos, se você pedir qualquer informação factual e não der essa informação no contexto, a tendência é que ele alucine. Então a gente já sabe tudo isso, a gente já sabe quais são as limitações do conhecimento parametrizado, e é justamente por isso que na prática, no uso ordinário, nós não vamos usar ele para tarefas que exigem especificidade, precisão. Esse conhecimento nós vamos usar basicamente para nos dar um parâmetro interpretativo do conhecimento não parametrizado. Em outras palavras, ele vai funcionar como um pilar fundamental em termos de comunicação, né? A máquina aprendeu a se comunicar graças aos parâmetros que ela construiu. Uma vez que a gente tem esses parâmetros, a gente passa para o conhecimento não parametrizado. O que é o conhecimento não parametrizado? É o conhecimento que vem depois do treinamento ou fora do treinamento da máquina. Pode ser inclusive algo que ele tenha visto no treinamento, mas como ele não tem o texto, ele não sabe a literalidade, ele não regurgita, o ideal é que você sempre coloque aquele conhecimento específico que é preciso para resolver uma tarefa, coloque isso dentro da máquina, seja através da janela de contexto, né, colando o texto para que ele faça a tarefa, seja por meio de APIs externas ou por anexos dentro do ChatGPT, que também funcionam com uma técnica própria, que é uma técnica de busca semântica, né? A gente vai ver essas duas diferenças. Um texto que está dentro da janela de contexto, ele é processado com mais profundidade pela máquina, porque inclusive vai gerar uma maior necessidade de poder computacional. Se você pega, por exemplo, um artigo científico e coloca todo ele dentro da janela de contexto e pede para a máquina extrair informações dele, a máquina vai ter que fazer uma leitura, né, uma análise, né, um poder computacional muito mais profundo para captar todo o texto e a partir daí produzir um resultado. Tem outra opção que a gente vai falar depois, que é anexar um documento externo para uma consulta sob medida, né? Então, explicando aqui melhor, nós temos duas opções de incrementar o conhecimento parametrizado, ou seja, de dar conhecimento para a máquina. Colando na janela de contexto, né? Seja copiando e colando mesmo no prompt, ou no cloud, o anexo faz o mesmo papel, seja por meio de uma técnica chamada RAG, que é basicamente isso daqui, ó. Nós vamos ver agora, né? Na verdade é esse. Nós vamos ver isso daqui. O que é a técnica RAG? A técnica RAG, né, é uma técnica que é utilizada em... Isso inclusive vale para o anexo do ChatGPT, mas eu não quero entrar nisso agora. Eu quero mostrar isso daqui, que é utilizado geralmente pelas ferramentas de busca, como por exemplo Bing,
dentro do ChatGPT, o Gemini, que era Google, Perplexity, que é uma ferramenta muito boa também de busca. O que é que esses métodos fazem? Você faz uma solicitação, por exemplo, cite, ChatGPT, cite as melhores decisões do STF sobre liberdade. O ChatGPT ele vai ter duas opções, ou buscar no conhecimento parametrizado, nesse caso a chance é que ele alucine, né? Ou ele ativar um recurso externo, que é o browser, ou Bing, em que ele vai solicitar para esse recurso, pesquisar na internet textos que contenham a ideia STF, liberdade de expressão, e aí, portanto, vai fazer essa pesquisa, vai entregar alguns resultados, o ChatGPT vai fazer uma leitura desse resultado, vai extrair os trechos desses textos que vão proporcionar a resposta da pergunta do usuário, e a partir daí vai escrever, vai criar um texto com base nesses pedaços de textos que ele citou, ou chunks, pedaços de textos que ele citou. Isso é o que a gente chama de RAG, é um método de busca semântica. Então ele não está colocando todos os textos dentro da janela de contextos, ele está colocando apenas aquilo que é necessário para responder a solicitação. Vamos ver isso na prática, porque eu acredito que fica mais fácil a gente ver em funcionamento do que falar abstratamente. Então, se eu peço aqui, cite decisões do STF sobre liberdade de expressão. Vou colocar aqui 5 decisões. Nesse caso, a gente consegue ver se ele vai ativar ou não o sistema de busca. Se ele ativar o sistema de busca, é porque a gente vai aquele não ativou, né? Então a chance é que ele esteja em grande parte alucinando, né? Eu não confiaria em nenhuma dessas respostas. Eu sei que a primeira está ok, né? Que é a DPF 130, mas ainda assim, né? Por ele ter usado conhecimento parametrizado, o princípio é desconfie, né? Desconfie de toda informação factual produzida, principalmente específica, produzida pelo conhecimento parametrizado. Nesse caso, o primeiro está ok, porque é uma decisão muito famosa, mas essas outras a chance é que ele esteja alucinando, criando. No entanto, eu posso pedir o seguinte, eu vou pegar essa mesma solicitação para vocês verem como é diferente. Cite as decisões do STF, busque na internet. Então, se eu coloco isso, ele vai ativar o buscador, né, buscando decisões do STF. A partir daí, vai lá no site, vai pegar alguns textos e vai trazer para cá pedaços desses textos. Inclusive a primeira foi ok. Qual é o problema disso? Aqui é um método que, em certo sentido, mitigaria o problema da alucinação. O problema é que esse é um uso péssimo da ferramenta. É um uso em que, primeiro, está usando uma ferramenta de busca que não é poderosa, é o Bing. O Bing é um péssimo buscador. Não está indo nas melhores fontes, não está permitindo que o usuário faça a curadoria do conhecimento. Então está trazendo aqui informação do Migalhas, dos Navigante, às vezes do Conju, né? Portanto, apesar de ele estar dando a fonte aqui e ser um pouco mais confiável, a busca não é boa, a busca não é tão boa. Diferentemente do Gemini, para essa atividade aqui de busca, raramente uso o ChatGPT para isso, para busca, né? Raramente uso outras ferramentas de inteligência artificial. Prefiro fazer minha busca no método tradicional e eu próprio ser o curador do meu conhecimento. Mas se eu quiser fazer isso, eu geralmente uso ou o Gemini, né, que é da Google, ou eu uso o Perplexity. Então, se eu colocar aqui, cite decisões do STF sobre liberdade de expressão, aí, nesse caso, ele vai fazer uma busca muito mais qualificada, né? E aí, portanto, vai dar respostas melhores. Nesse caso, ele foi até no portal do STF, inclusive, né? Só que na parte de notícias, né? Mas, de qualquer modo, saem respostas melhores. A gente vai falar um pouco do Perplexity lá na frente, quando eu falar do Cloud, né? Não hoje, né? Em outro módulo, porque o Perplexity ele tem o poder de permitir o uso do Cloud, inclusive aqui no Brasil. Mas, de qualquer modo, esse é um método, né, de busca semântica, que é um método que eu não recomendo, né? Eu não gosto de usar isso daqui. Esse aqui eu não gosto. Esse daqui, a gente vai falar daqui a pouco, mas eu quero mostrar um pouco uma técnica que é o copiar e colar no prompt. Ou seja, essa é uma das técnicas mais poderosas que você tem, porque você garante que a informação vai para a janela de contexto. E a partir de agora, eu vou fazer um exercício que é bem interessante. E aí, mais uma vez, eu peço para você perceber aqui, prestar atenção, né, no que eu quero fazer. Eu tenho aqui uma petição inicial
né? E junto com essa petição nós temos também já a contestação. Aqui a contestação. Contestação. Então, eu coloquei junto no mesmo documento petição inicial e contestação de um acidente de trânsito. E nesse caso, nós temos aqui uma petição inicial com vários fatos, como por exemplo, o carro era um Fusca branco, o carro do réu era um Fiat azul, né? Tem detalhes sobre horário, rua, local, e lá na contestação ele aponta, diz que é o contrário, né? O carro na verdade é um Fusca preto, né? E o carro dele é uma Ferrari vermelha. Então nós temos informações contraditórias. Eu anexei também aqui, para causar poluição, 2 artigos científicos sobre responsabilidade civil. E criei um documento único. Criei um documento único. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero mostrar a lógica do copiar-colar dentro do prompt, né? E depois a lógica dos anexos. Porque a gente vai ver que tem várias peculiaridades que precisam ser compreendidas para a gente não usar errado. Sobretudo no direito, quando nós trabalhamos justamente com isso. Petição inicial, contestação, réplica, sentença, com muitas informações que podem ser contraditórias e com documentos muito longos. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o ChatGPT, né? Vamos aqui no ChatGPT, abrir novamente, abrir uma nova janela de contexto e eu vou fazer o seguinte. Eu quero que ele me diga qual é a cor do carro, né? A gente viu que é contraditório, né? Na petição inicial, o Fiat é um Fusca branco e um Fiat azul. Na contestação é um Fusca preto e uma Ferrari vermelha. Então, completamente diferente. Eu tenho 2 opções aqui de colar essa informação dentro do prompt. Eu posso colocar primeiro o texto e depois o comando, ou primeiro o comando e depois o texto. Tem diferença? Tem. Tem. A boa prática é que a gente coloque o texto e depois o comando. Por quê? Porque ele vai ler o comando depois de inserir todo o material dentro da janela de contexto. E a chance é que ele consiga entender melhor do que simplesmente a gente colocar o comando e depois o texto. Se a gente coloca o comando e depois o texto, a chance é que ele veja o comando, faça uma busca ali e se conforme com o primeiro resultado, que é o que está na petição inicial. Vou fazer isso. Vou fazer o método errado, né? E depois eu vou falar o método certo. Não vou fazer nenhum tipo de prompt especial, porque aqui também, para a gente conseguir captar todas essas nuances da contradição, né, dos pontos controvertidos, a gente precisaria de um prompt mais poderoso, mas eu não quero fazer isso agora, isso vai ser para o próximo módulo. Eu vou apenas usar aqui um modo de pedir aqui qual a cor do carro das partes. E aqui eu vou colocar o texto. Vou colocar uma tagzinha, colar aqui o texto e fechar. Eu copiei aquele texto lá daquele documento, né, e coloquei aqui na janela de contexto. Nós temos a inicial, junto dela temos a contestação e alguns artigos sobre responsabilidade civil para poluir. Porque muita gente, usando o ChatGPT de modo errado, pega petição inicial, contestação, réplica, documentos, você fica um texto gigante e aí ele vai cometer o erro que vai cometer aqui agora, né? Inclusive quando usar o anexo, a gente vai já usar o anexo, né, que é esse botãozinho aqui. Por enquanto eu quero só mostrar como é diferente a ordem, se você colocar inicial, primeiro, né, o comando e depois o texto, há uma chance de que ele não consiga captar essa contradição. Então aqui eu espero que ele capte essa contradição, mas talvez ele não capte. Talvez ele vai dizer que o carro é de acordo com o que a inicial disse, né? Então vamos ver o que é que ele vai fazer aqui. Pronto. E aí ele foi apenas na inicial. Então ele deu a resposta sem pegar a contestação, os elementos. Mas está aqui a contestação. Eu coloquei aqui também, mas ele não pegou essa informação. Por quê? Porque ele partiu desse comando e assim que ele encontrou a resposta, ele se deu por satisfeito. Ele não prestou atenção nas outras coisas. Ou seja, ele não gastou, né, a sua atenção, né, o seu poder computacional para encontrar a resposta mais profunda. Vamos fazer o contrário agora. Agora eu vou colocar o texto, colar o texto aqui, né, e lembro que na outra parte eu vou explicar esses delimitadores com calma, né, apenas para dividir o que é o conhecimento, o conteúdo do que é o comando. E o nosso comando é qual é a cor do carro das partes. Aqui eu espero, né, que ele consiga captar tudo, né, porque de certo modo ele vai ter que olhar para trás por vários aspectos para conseguir encontrar no texto a resposta. E aí, portanto, é como se a gente estivesse inserindo tudo na janela de contexto, e aí ele vai talvez, né, espero eu, que ele consiga captar essas diferenças
que estão entre a inicial e a contestação. Então a gente vê aqui, pronto, aí ele está colocando aqui já uma... Não pegou perfeito, né? Mas de qualquer modo ele está colocando Volkswagen branco e colocou Fiat azul. Né? Fiat azul, né? Corrigiu de certo modo, colocou um pedacinho da contestação. Aqui a gente viu que ele perdeu detalhes. Eu vou colocar agora no 4.0, que é um pouco mais poderoso, né? No 4 Turbo, que é um pouco mais poderoso, para ver se ele consegue captar as nuances. Texto, Ctrl V, termino o texto, e agora eu vou colocar qual a cor do carro das partes. E esse texto, pessoal, ele tem mais ou menos 48 páginas, 48 páginas, porque é inicial, contestação e 2 artigos de poluição para que a gente consiga perceber essas limitações da ferramenta. E aí vamos usando aqui o ChatGPT 4 Turbo para ver se ele consegue captar com mais detalhes ainda aquilo que o 4O, que o 4 Omni, né, que é mais eficiente, mas é menos profundo, não conseguiu captar nesse caso. E aí, portanto, né, aqui pronto. Aqui também ele só pegou basicamente o carro, né? Não pegou o Fusca preto, né? Mas de qualquer modo, né? Acertou também, né? Foi no rumo, mas mostra aqui uma limitação da ferramenta. Se eu vier no Cloud, né? Colocar aqui o texto, né? O Cloud ele faz diferente. O Cloud, quando a gente copia e cola, ele automaticamente já coloca no anexo, inclusive nem precisa a gente fazer as tags, não precisa fazer a delimitação. Nesse caso aqui, porque ele já anexou no arquivo próprio, né? Então, se eu colocar aqui qual a cor do carro das partes, a gente vai ver que nesse ponto, né, o Cloud ele acerta muito mais do que o ChatGPT, e é por isso que, né, eu principalmente prefiro para análise de textos complexos usar o Cloud em comparação com o ChatGPT. Isso eu estou usando o colar no prompt, o copiar no prompt, porque o Cloud, né, tudo que você coloca aqui, ele copia no prompt. Isso vai ter vantagens e vai ter uma desvantagem específica em que nesse ponto o ChatGPT vai ser melhor. Então veja que aquele foi muito mais preciso, deu todos os detalhes com mais precisão, foi inclusive uma resposta mais bem feita, né? Fusca branco autor, Fiat azul réu, Fusca preto autor, né? Pegou a contestação bem legalzinho, fez perfeito, né? O Cloud nesse ponto foi superior. Agora eu vou testar uma outra ferramenta, né, que é o anexo. É um uso normal, todo mundo que usa o ChatGPT hoje em dia está usando o anexo, né, que aqui nesse ponto é como se fosse o RAG, ou seja, entenda o anexo como se fosse uma busca externa. Ele não está inserindo tudo que a gente anexa na janela de contexto. O que ele está fazendo é permitindo que você coloque lá um conhecimento externo e a partir da solicitação que você faz, ele vai buscar nesse texto uma resposta. E aí nós temos duas opções. Nesse caso, eu fiz aqui também um experimento, né, de colocar o seguinte. Vou colocar esse caso, material, casos, acidente. Eu tenho 3 arquivos dele. Eu tenho ele no formato inicial contestação separada, né, separada, e tem um que é aquele texto originário que é tudo junto, né, tudo junto e com poluição, inclusive. Será que a gente consegue extrair, né, qual é o melhor método? Separar as petições, né, separar os textos ou colocar tudo junto? Eu vou fazer o seguinte, eu ainda vou colocar poluição. Eu vou colocar 2 artigos, né, separados, para gerar um pouco de poluição, né, para não ficar tão fácil a tarefa. Eu vou dar um complicador aqui na tarefa, coloquei 4 artigos. E aí, portanto, eu posso perguntar qual a cor do carro das partes. Nesse caso, já adianto para vocês que ele está fazendo uma busca semântica. Ele vai buscar nos textos a resposta e vai dar a resposta. Eu acredito que nesse caso ele vai responder certo, né? Porque esse é o método mais eficiente de você fazer. O ideal era não colocar os artigos, né? Porque o artigo causa poluição desnecessária, né? Nesse caso, é uma informação que não é necessária para responder a pergunta, mas eu fiz de propósito para perceber a capacidade e a limitação. Então aqui a gente vê, né, que também nesse caso ele pegou apenas a informação do carro, né, do João Vigário, que é o réu, né, e acertou. Mas em relação ao carro branco, ele não, né, ao Fusca preto, que está descrito na inicial, ele não captou. O curioso é que se eu fizer tudo junto, né, que é o documento 3, a chance é que ele erre. Né? Por quê? Porque aqui é uma busca semântica igual àquela que a gente fez inicialmente,
em que ele faz uma busca no documento e assim que ele encontra a resposta, ele fornece essa resposta. Nesse caso, ele vai encontrar primeiro a resposta na petição inicial e isso vai gerar o problema. Então, qual a cor do carro das partes? Acredito eu que ele vai buscar informação apenas na petição inicial. Ele vai fazer a busca no documento e aí, portanto, está ocorreu algum errozinho, mas está tentando trazer a resposta. Deixa eu fazer de novo aqui para... pronto. Pronto. Então, ele pegou aqui a informação, né, justamente da inicial. O autor do processo, Pedro Batista, é proprietário de um veículo Volkswagen Fusca de cor branca, enquanto o réu é proprietário de um Fiat Azul, cor do acidente. Então, qual é a lição aqui? Se a gente estiver trabalhando com textos longos, é melhor usar o Claude, mas se tiver apenas disponível o ChatGPT, temos duas formas. Primeiro, colocar o texto no prompt, né, colar, né, o texto no prompt integral, né, e aí depois formular a pergunta, depois formular a tarefa que você quer que ele faça, e a gente vai ver no próximo módulo modos de fazer isso, que é o modo interpretativo. Né? Tudo que a gente está falando aqui é modo interpretativo, mas é um dos modos mais eficientes de usar o interpretativo. O modo errado é você fazer a pergunta e depois colocar o texto. Pode ocorrer o que a gente viu aqui, que é ele buscar apenas a resposta no início do texto e depois se conformar e parar de buscar mais. E se a gente for usar o anexo, a gente tem duas possibilidades. Ou colocar ele fatiado, né? Ou fazer análise por partes. Né? Primeiro a inicial, depois a contestação, que é um método também bastante eficiente. Mas se você quiser fazer tudo de uma vez, separar os arquivos. É melhor separar os arquivos do que colocar tudo junto. Se colocar tudo junto, pode ter uma chance de erro. Já no Cloud, aí não interessa. Por quê? Porque ele joga tudo dentro da janela de contexto. Então, se eu pegar esse documento aqui, né, e jogar para dentro do Cloud, né, material, casos, acidente, colocar aqui esse documento 3, que é aquele documento completo, que tem inicial, contestação e artigos poluídos, e perguntar qual a cor do carro, as partes. Vou fazer o seguinte, esse aqui eu já fiz, né? Esse aqui eu já fiz e ele acertou. Eu vou fazer daquele outro modo, de botar separado, né? De colocar esses dois, mais esses artigos, né? E aí vou pedir para ele estabelecer a cor do carro das partes e provavelmente ele vai dar uma resposta correta, porque o Cloud nesse ponto ele é melhor. Então ele até colocou ali, né, que prompts longos podem gerar demora, né, que eu chamo de latência, desse tempo de demora é a chamada latência, mas o Cloud nesse ponto, na capacidade de interpretar textos longos, é superior. Isso não quer dizer que o Cloud tenha sempre vantagens, aqui vai ter uma desvantagem. Tudo que a gente anexa dentro da janela de contexto, tudo que a gente anexa nele entra para a janela de contexto. E aí você vai ter uma limitação, você não vai conseguir colocar arquivos, né? Então, nesse caso, curiosamente, ele não encontrou, né? Ele não pegou, né? Eu acho que ele alucinou completamente aqui, né? Vou colocar aqui para o... Eu falei tão bem do Cloud e agora ele me enganou, né? Vou colocar aqui o 3, mas se eu colocar 1, 2, 3, 4, pedir aqui qual a cor do carro das partes, vamos ver ele respondendo, né? Mas veja que até o Cloud também tem suas limitações. Nesse caso eu acho que o tempo de demora também decorre do horário, mas enfim, está gerando realmente um prompt muito longo, né? Um texto muito longo, e eu coloquei de propósito essa poluição, mas eu também tinha colocado no ChatGPT. A poluição atrapalhou, mas não atrapalhou quando a gente fez isso, né? Quando a gente fez isso, o ChatGPT acertou. Voltando, em relação ao ChatGPT, a gente tem um poder de colocar dentro do nosso anexo o texto do tamanho que a gente quiser. Claro, vai ter limite de tamanho, se não me engano é 10 megas, mas a gente pode colocar um texto de 1000 páginas. Isso não vai para a janela de contexto. O que ele vai fazer é que a partir da solicitação do usuário, ele vai fazer uma busca no documento externa, vai encontrar os trechos que ajudam a responder aquilo ali e depois é que ele vai dar uma resposta. Eu vou já fazer isso com um arquivo específico para a gente ver como é diferente do Cloud, porque o Cloud não permite que você coloque textos maiores do que a janela de contexto. Ele estabelece um limite, que é um limite de 200 mil tokens. Na verdade é um pouco menos do que isso, porque tem uma divisão entre pergunta e resposta, mas em torno de 200 páginas,
250 páginas você coloca dentro do cloud e não consegue botar mais nada além disso porque ele bloqueia, né? Enquanto que o ChatGPT permite colocar mais, só que isso não é vantagem do ponto de vista da análise. Mas vai dar uma vantagem, né? Então pronto. Ok, pronto. Então aqui sim, né, o cloud, depois de um tempo de demora de latência, né, mais longo, respondeu corretamente, ainda que com essa poluição toda, né? Mas enfim, o que eu quero mostrar aqui agora é o seguinte. Eu vou tentar anexar aqui no cloud um documento de 1000 páginas. Schwab. Esse é um documento de 1000 páginas que contém decisões da Suprema Corte, da Corte Constitucional Alemã. É um livro fantástico de 1000 páginas, mas que vocês vão ver que se eu tentar colocar dentro do cloud, ele vai dizer, olha, isso aqui ultrapassa e muito a minha janela de contexto, portanto eu não vou trabalhar com ele. Então ele colocou aqui, ó, isso é 269% maior do que o limite que ele suporta. E aí, portanto, ele não vai rodar isso, né? Você não consegue rodar isso. Já no ChatGPT, que é uma das vantagens do ChatGPT, você consegue botar esse arquivo. Você consegue vir aqui, pesquisar aqui o Schwab, então, o autor do livro, eu coloco o texto aqui dentro e ele anexou. Por que ele consegue anexar? Porque, na verdade, ele não está incluindo esse texto na janela de contexto. O que ele está fazendo é criar uma base de texto para busca semântica, né? Então, se eu pergunto aqui, comente o caso Lute em detalhes, inclusive datas, a partir do texto fornecido, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer uma busca no texto, né, sobre o caso Lute, né, e aí colocou os detalhes do caso tal, e está extraindo do caso os detalhes, data do caso, 1958, e aí, portanto, está fazendo uma busca semântica aqui dentro para me proporcionar essa resposta, né, aqui com decisão, com detalhes, né, extraindo a informação daqui. Então, isso vai ter uma vantagem para a gente usar o ChatGPT como assistente de aprendizagem, né? Porque a gente consegue colocar, por exemplo, um texto longo como esse e interagir com ele com muito mais profundidade. O Cloud não, ele só permite que a gente faça pesquisas dentro da janela de contexto. Por outro lado, o Cloud tem uma vantagem nesse ponto, que ele vai proporcionar análises muito mais detalhadas. Então, basicamente, se você quer usar uma ferramenta de interpretação, de análise, por exemplo, análise de caso, o Cloud é melhor. Se você quer usar uma ferramenta, né, usando esse daqui, para uma aprendizagem, né, para colocar um livro e ficar debatendo com o livro sobre perguntas específicas, nesse caso, o ChatGPT ajuda, porque ele vai permitir que você coloque mais textos. Enfim, cada ferramenta tem sua opção, tem sua forma de funcionar, suas qualidades, seus defeitos. O importante é compreender. E aqui fica a lição principal. Sempre que você for usar o ChatGPT como objeto para analisar casos, o ideal é você colar o texto no prompt, colar o texto e depois pedir a tarefa, né? Essa é a melhor solução. Ou então, se for anexar, separar os arquivos sem colocar poluição, mínimo de poluição possível, em arquivos individualizados. Evitar colocar o processo na íntegra, evitar colocar textos muito longos com muita poluição. E a partir de agora a gente está preparado para entrar nos modos de uso do ChatGPT. Isso vai ficar para o próximo módulo.